Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kickoff. Hoje para uma análise a dois jogos, aos jogos do Dragão e de Famalicão. Começo pelo jogo do Porto Aroca, um jogo que é marcado por um erro da equipa de arbitragem, muito da responsabilidade, ou aliás quase da total responsabilidade do vídeo-árbitro, e acontece claramente quando o Futebol Clube do Porto marca o seu segundo golo, o golo de Taremi, que é precedido de falta. Ora, a falta é indiscutível, já lá vamos. Primeiro aquilo que terá pensado o árbitro em campo. Hélder Malheiro tentou deixar jogar o máximo que pôde, tecnicamente, e naturalmente que interpretou aquele contacto de Marcano sobre Búquia como um contacto normal, eventualmente uma queda forçada, e portanto arriscou e deixou o lance seguir, um lance que acontece na zona atacante, na zona defensiva do Porto, e acaba depois em gol da equipa azul e branca. E portanto fez o que lhe competia dentro da interpretação errada que teve. Mas a verdade é que a imagem posterior deste lance mostra que não aconteceu apenas um contacto legal, que não aconteceu um toque lateral que é permitido, mas aconteceu um pisão. De facto, Marcano, quando tenta tirar a bola a Búquia, acaba por pisar o seu pé direito no momento em que Búquia está a defender, a proteger aquela que era de facto a sua posse de bola. E esse pisão é inequívoco, é flagrante nas imagens, nós vimos, e o vídeo-árbitro também tinha que ver e tinha que recomendar a revisão do lance ao seu colega de equipa. Não o fez, cometeu um erro grave. O Porto ganha o jogo 3-0 e, portanto, não há dúvidas em relação à justiça da sua vitória, mas este é um lance importante porque resulta em golo e em que há um erro claro da equipa de arbitragem. Antes, um lance caricato, uma jogada de ataque do Porto, em que Sema, defesa do Aroca, carrega as costas de Otávio, sem bola, mas uma carga nas costas, que o árbitro desvaloriza porque a bola está de posse de bola do Porto, continua a jogar atacante do Porto. Entretanto, o Porto perde a posse de bola, há um contra-ataque do Aroca. Uribe é obrigado, digamos assim, em extremas, a rasteirar Valderrama. Seria lance para pontapé livre direto e cartão vermelho se o avançado do Aroca não estivesse fora de jogo, mas estava e foi bem assinalado, e portanto um lance em que aconteceu um pouco de tudo, teve a decisão final correta. Dizer também que no gol do Porto, marcado por Uribe aos 24 minutos, há duas grandes decisões do árbitro, e é também importante valorizá-las, porque se não tivessem corrido bem seria falado pela negativa. Passaram quase despercebidas. A primeira, o lance nasce de uma carga negligente de Leandro Silva sobre Otávio, que o árbitro aplica muito bem a lei de vantagem. Aliás, depois do golo, dá o cartão amarelo ao jogador do Aroca. E antes do golo, há um cruzamento da direita em que se pede mão, penalti de Sema pelo eventual braço na bola. A bola tocou no braço, mas o braço estava ao longo do corpo, não fez falta, e logo a seguir nasce o golo. Portanto, duas grandes decisões do árbitro permitiram, por omissão, que o golo fosse marcado, e isto também tem o seu mérito. De resto, dizer apenas que aos 63 minutos Marcano marca o terceiro do Porto. Também aqui pediu-se eventual braço na bola de Marcano. É importante dizer que se houvesse braço na bola ou mão de Marcano que marca o golo, ele teria de ser sempre, enfim, marcado, sancionado, porque mesmo que de forma involuntária os braços e as mãos na bola do atacante que marca o golo têm que ser anulados, esse golo, mas não há nenhuma imagem que o mostre. Pelo contrário, as imagens sugerem que a bola bate no peito do central. Portanto, na minha opinião, em falta de provas em contrário, a decisão foi correta, bem validado o gol do Porto. Eu salto agora para o jogo de Famalicão, que tem uma curiosidade. No processo de decisão em si, nas situações de potenciais penalti ou potenciais cartões vermelhos, na minha opinião, a arbitragem foi muito positiva, ou seja, no processo de decisão correu bem. Mas não correu bem, na minha opinião, e é fácil ter uma opinião para quem está sentado em casa a ver as imagens, sem a vivência prática do jogo, porque eu sei, na primeira pessoa, que é muito difícil e é muito diferente, mas de facto este é o nosso papel e cada um desempenha o seu papel no futebol neste momento. De facto, a abordagem inicial de Fábio Veríssimo foi, na minha opinião, errada. O árbitro de Leiria tentou usar o critério restrito, apertado, para sancionar faltas que entendeu serem mais duras ou negligentes ou antidesportivas, e por força disso, em 14 minutos, nas 6 faltas que marcou, exibiu 4 cartões amarelos. Na minha opinião, e vendo estas imagens com calma, apenas um foi bem exibido, o de Charles, naquela jogada em que ele de facto faz falta sobre o Paulinho quando a bola está longe, a 30 metros, e ele faz a chamada falta tática. Ele impede o Paulinho de progredir para a área para ficar em posição privilegiada. É uma falta estratégica que foi bem vista, e não era fácil de ver, e bem punida com amarelo. De resto, o cartão amarelo a Pepe, que é o primeiro do Famalicão, o segundo a Esgaio e o terceiro a Palhinha, que para mim nem fez falta, foram mal exibidos ou seriam geridos de outra forma. O que é isto de ser gerido? Se um lance permite que o árbitro possa exibir ou não um cartão amarelo,
A teoria não fala sobre isso, mas a lei do bom senso diz que deve ir por baixo. As recomendações vão todas nesse sentido. Agarrar o jogo sem cartões, com personalidade, com tranquilidade e com serenidade. O Fábio optou por ter o cartão como arma de arremesso, permite uma expressão, e depois teve um problema. Aliás, teve dois problemas. Primeiro, ficou refém desse critério muito cedo e faltava muito tempo para acabar o jogo. E depois, como é óbvio, ficou sob o escrutínio negativo de jogadores, treinadores e adeptos que claramente não gostaram, enervaram-se e começaram a protestar por tudo e por nada. Ou seja, essa opção criou para ele um clima hostil que não lhe facilitou a vida e de grande exigência em relação à manutenção do tal critério. E por muito que Fábio Veríssimo tenha decidido muito bem vários lances, e eu falo, por exemplo, de dois lances nas áreas, um deles aos 43 minutos em que se pede penalti sobre Marcos Paulo, não há qualquer penalti, Coates estava parado na área, é o jogador do Famalicão que em corrida colido com ele, o jogador do Sporting não se movimentou para impedir a sua progressão, não faz uma obstrução deliberada, estava parado e, portanto, lance legalíssimo, bem avaliado. Também na segunda parte, aos 81 minutos de jogo, pede-se eventual penalti sobre Paulinho num lance muito curioso em que não há qualquer penalti. O Luís Carlos, guarda-redes do Famalicão, curiosamente aborda mal o lance sobre o seu colega de equipa, portanto, na prática carregou o seu colega de equipa com as duas mãos, Richelli, esse sim toca na bola e quando está em queda, com as costas, acaba por derrubar involuntariamente, ou melhor, inevitavelmente, o seu adversário, o jogador do Sporting. Portanto, um lance típico de choque, de contacto na queda fortuito, sem qualquer infração, e portanto acho que sobre isto também não há grandes dúvidas. O que também se pediu muito, por força do tal critério que Fábio Veríssimo semeou, foi cartões amarelos para Palhinha, sabendo que ele já tinha sido divertido. Convém recordar que o primeiro cartão amarelo é mal exibido. Para mim, ele joga apenas na bola e o resto do contacto que existe, claramente, é fruto da sua entrada legal ao lance. E depois, em vários momentos, aos 32, aos 86, pede-se segundo amarelo. O lance dos 32 é uma falta a meio campo em que é o próprio jogador do Famalicão, que tem algum aproveitamento e já está em desequilíbrio para forçar o contacto. Portanto, a falta em si nunca seria para amarelo. Mas se Fábio Veríssimo tivesse munido daquele critério muito rigoroso que optou nos minutos iniciais, poderia ter visto que, de facto, se o jogador do Famalicão passasse, uma vez que ele considerou falta, ficaria numa posição de 3-3 e podemos estar aqui a falar de uma situação de perigo. Ainda bem que não leu assim, porque seria muito injusto para o jogador e para o jogo. Também aos 81 minutos pede-se novo amarelo para Palhinha, lá está a tal exigência negativa, porque faz uma falta na sua zona atacante, uma rasteira normal, que é evidente, que acontece numa zona distante da zona de perigo para David Tavares. É uma falta sim, nunca seria para cartão amarelo, mas mais uma vez lá está. Se o critério inicial fosse o mesmo, quem sabe se não seria coerente fazê-lo, embora, repito, de forma errada. Portanto, a grande lição sobre este jogo, na minha opinião, que acho que o Fábio Veríssimo, que é bom árbitro, já o provou várias vezes, mas que ontem não teve uma noite particularmente feliz na questão estratégica de abordagem ao jogo, é que, de facto, não vale a pena segurar os jogos com cartões, quando a gestão, ou seja, o não cartão é possível. É preciso ter tato, sensibilidade para o jogo e um dia feliz que ontem, de facto, o árbitro de Leiria não teve, mas acertou nos processos de decisão, o que também é importante. Até à próxima.